imagina a seguinte cena. Um gol no último minuto, aos 45 do segundo tempo. Aquele momento que o estádio vem abaixo, né? Isso, arquibancada tremendo, aquele barulho ensurdecedor. A gente olha para aquilo e parece pura magia. Uhum. É emoção no estado mais puro. Exato, parece que é só o suor na camisa, o instinto puro do atacante ali na hora. Mas a verdade nua e crua. Grande parte daquele gol foi, na verdade, marcado uns 3 anos antes. E bem longe do gramado, diga-se de passagem. Muito longe. Foi numa sala de reuniões super fechada, com ar-condicionado, com executivos e contadores ali, discutindo cotas de televisão e divisões de receita. Existe uma expectativa muito grande de quem acompanha esporte de que o que define um campeão é pura e simplesmente o talento de quem calça as chuteiras. O que é super romântico, né? É uma visão maravilhosa, mas que, sendo bem pragmático, ignora o motor do esporte moderno. Tipo, o dinheiro é o verdadeiro camisa 10 invisível de qualquer time. O camisa 10 invisível, gostei disso. Sim, porque ele não entra em campo, ele não dá entrevistas polêmicas depois do jogo, não tira foto com a torcida, mas dita absolutamente todo o ritmo e a intensidade da partida. Sem o caixa, o talento não se sustenta no longo prazo, não tem jeito. Com certeza. Sem uma estrutura financeira muito robusta operando ali nos bastidores, fica impossível. O oxigênio de um clube não é só o grito da arquibancada, é o fluxo de caixa. E é exatamente essa a nossa missão no nosso mergulho profundo de hoje. O objetivo aqui é dissecar, de um jeito bem prático, como a maneira de fatiar o dinheiro nas maiores ligas do mundo afeta diretamente a emoção de quem tá ali, roendo a unha na frente da... E o mais importante, pegar essas plantas baixas aí da Europa e ver como elas colidem com o cenário atual do futebol brasileiro, que está vivendo uma guerra fria nos bastidores. Fascinante, porque a ideia de que regras de negócios, coisas de fora das 4 linhas, ditam a paixão lá na arquibancada, isso muda completamente a forma de ler um jogo. Muda tudo. Muda porque a competitividade não nasce do nada, ela é desenhada. Sabe, a forma como a verba de um campeonato é fatiada define de maneira bem implacável se o torneio vai ser uma montanha-russa de emoções até a última rodada. Ou se vai virar uma procissão previsível, né? Rumo àquele título antecipado que todo mundo já sabe quem ganha. Exatamente. O modelo de negócios é quem decide isso. Então, bom, vamos começar pelo que o pessoal considera o padrão ouro de emoção e imprevisibilidade hoje em dia. O santo graal aí do entretenimento esportivo, que é o futebol inglês, a Premier League. O melhor exemplo possível. Lá, eles operam com uma matemática que parece quase socialista, num ambiente hipercapitalista, né? É aquela regra do 50-25-25. Essa estrutura foi uma virada de chave histórica para eles. Tipo, a Liga Inglesa negocia os direitos de transmissão de forma coletiva. Eles vendem o campeonato inteiro como um único pacote para o mundo todo. O baita pacote, aliás. Muita grana. Um rio de dinheiro. E quando essa grana entra, o bolo é cortado de um jeito muito específico. Basicamente, 50% de toda essa receita é dividida de forma rigorosamente igualitária entre todos os 20 clubes participantes. Espera aí, só para ficar claro. 50%, metade de tudo, igual para todo mundo. Igual. Não importa se é o atual campeão bilionário ou se é uma equipe pequenininha que acabou de subir da 2ª divisão e joga num estádio para 20 mil pessoas. Tá, mas pausa nisso. Se um gigante atrai, milhões de olhares no mundo todo, vende milhões de camisas, é o chamariz de quem assina a TV. Por que os donos desses superclubes aceitariam dar metade da grana para um time minúsculo? Racionalmente parece loucura, né? Parece caridade. Do ponto de vista de negócio, soa como um péssimo negócio para os gigantes. Soa como um péssimo negócio se a visão for só de curto prazo. Mas a grande sacada dos fundadores da Liga Inglesa, lá nos anos 90, foi entender o produto que eles estavam vendendo. Como assim? Eles perceberam que uma fatia um pouco menor de uma torta gigantesca e super desejada no mundo inteiro vale infinitamente mais do que 100% de uma torta murcha que ninguém quer assistir. Ah, faz sentido. Eles abriram mão de um pedaço para fazer o bolo todo crescer. Perfeito. Ao garantir que até o último colocado da tabela receba muitos recursos financeiros,
A Liga garante que esse time pequeno possa contratar jogadores internacionais, ter uma defesa forte. Eles ganham estrutura para dar trabalho para os grandes. O que nos leva àquele caso famosíssimo do Leicester, né? Em 2016. O maior milagre do futebol moderno. Um time que tinha acabado de escapar do rebaixamento no ano anterior, com um orçamento minúsculo perto dos gigantes de Londres, e simplesmente atropelou a lógica toda para ser campeão. E aquilo ali só aconteceu porque esse dinheiro da TV, distribuído igualitariamente naqueles 50% iniciais, permitiu que eles tivessem uma estrutura mínima de alto desempenho, sabe? Foi a base para eles sonharem. Mas você falou que eram 50, 25, 25, onde entra a outra metade do dinheiro. Pois é, vimos que metade é igual. Da outra metade, 25% vai para premiação por mérito esportivo puro. Ah, quem joga melhor ganha mais. Exato. Quem termina em primeiro recebe uma fatia bem maior que o segundo e assim vai até o último colocado. Isso mantém a competição vivíssima, porque terminar ali no meio da tabela ou uma posição acima significa milhões a mais na conta. Então, o suor em campo no último jogo da temporada vale ouro, ninguém tira férias antecipadas. Ninguém entra de chinelo. E aí, os últimos 25% são distribuídos com base na audiência. Depende de quantas vezes os jogos de um clube foram escolhidos para passar ao vivo na TV. Tá, aí entra o peso da camisa, né? Com certeza. Clubes com torcidas gigantes globais vão aparecer muito mais na TV e levar uma fatia maior desse quarto final. Isso recompensa o tamanho do clube. Mas de um jeito super controlado, pelo que tô vendo, porque a fatia da torcida tem um teto de 25% do bolo total. Exatamente. O que impede que os gigantes disparem e criem um abismo. É tipo uma competição de culinária na TV, sabe? Imagina que todo participante entra na cozinha e ganha a mesmíssima cesta básica. Farinha de primeira, ovos, uma manteiga cara. Boa analogia. Essa é a fatia dos 50%. Todo mundo entra com os ingredientes essenciais. Aí, claro, os chefes mais famosos, os campeões, recebem ali no final uma trufa branca ou uma faca extra, que seria o bônus de audiência e desempenho. Mas o ponto central é que ninguém entra na cozinha com a panela vazia, né? Até o cara que é amador tem a chance de fazer o melhor prato se as coisas derem certo. E pra quem tá no sofá assistindo, a grande graça é essa. Não fazer ideia de quem vai ganhar a prova. E essa imprevisibilidade é, de longe, o verdadeiro produto que a Liga Inglesa exporta para o mundo. Eles não vendem só futebol, né? Eles vendem o drama, a incerteza. Em qualquer fim de semana, o último da tabela tem condições atléticas de derrubar o líder. Isso atrai atenção global, os contratos de TV ficam absurdamente caros. Injetando ainda mais dinheiro na liga. Isso, que volta a ser dividido de forma inteligente para manter a roda girando. É um ciclo virtuoso absurdo, onde o caos no esporte financia a si mesmo. Nossa, o modelo inglês parece mesmo o roteiro perfeito de Hollywood. Mas aí vem a dúvida, né? Se funciona tão bem, se gera tanto dinheiro e prende quem assiste, por que todo mundo não dá um copiar e colar? Ah, porque o mundo não é tão simples assim. Tipo, o que acontece quando uma cultura decide que, sei lá, esse caos todo não é tão legal assim e que o valor real tá na ordem, na competência a longo prazo. Aí a gente pega um voo direto para a Alemanha e vai analisar a Bundesliga, porque a filosofia lá segue um caminho fundamentalmente oposto em vários aspectos. Eles não buscam esse nivelamento todo? Não o tempo todo. O foco na Alemanha é premiar a estabilidade corporativa e a consistência histórica dos clubes. O dinheiro da televisão lá não é fatiado olhando só para a fotografia do ano que passou. Como assim? Eles olham para trás. Muito. Eles analisam o coeficiente de desempenho dos últimos 5 anos. O peso desse passado recente é gigantesco na hora de cortar o bolo da grana. Caramba! E qual a lógica de olhar 5 anos para trás? A ideia é tentar forçar os clubes a terem gestões muito responsáveis. Se o dinheiro depende da sua performance por meia década, o presidente do clube não vai pegar o orçamento inteiro, torrar em 3 jogadores caros para tentar um milagre num ano só e depois deixar o time quebrado. Entendi. O modelo força o planejamento a longo prazo e a tal da sanidade financeira, né? Exato. É o prêmio para quem faz a lição de casa bonitinho. Olha, a intenção me parece ótima.
Porque ninguém aguenta mais ver clube super tradicional fechando as portas por causa de dirigente irresponsável que gasta o que não tem. Sim, protege a instituição. Mas o efeito colateral disso não é meio assustador para a competição? Tipo, se um clube acerta muito a mão, ganha o título e ganha mais dinheiro pelo coeficiente de 5 anos, no ano seguinte ele vai ter ainda mais dinheiro para continuar no topo, não vai? Vai. Então é a fórmula perfeita para criar um monopólio. A distância entre o primeiro lugar e o resto da tabela vai virando um abismo. E é perfeitamente isso que a história recente de lá nos mostra. O Bayern de Munique dominou a Liga Alemã de um jeito assustador, ganhando 11 títulos seguidos nessa última década. 11 anos seguidos ganhando o mesmo campeonato? Caramba! 11 anos. E isso acontece justamente porque o modelo recompensa tanto o acerto contínuo que o clube que é bem gerido cria uma barreira intransponível. A conta bancária deles engorda tanto que os times menores, mesmo quando são maravilhosamente bem administrados, não chegam perto. É o mérito do escritório esmagando a magia do gramado, né? Acaba matando aquela história de Cinderela que a gente falou sobre a Inglaterra. Fica quase impossível. Se o time médio não tem o fôlego acumulado de 5 anos de sucesso financeiro, a emoção de quem acompanha a liga acaba sendo só ver quem fica em segundo ou terceiro lugar. O que, sendo bem sincera, não tem o mesmo apelo. Quem é que sai na rua pra comemorar e tatua no braço vice-campeão, né? Ninguém. E esse é o grande dilema deles lá. A Alemanha tem estádios lindos e sempre lotados, ingressos acessíveis, a cultura da arquibancada é fortíssima localmente. Mas internacionalmente, o produto despencou. Perdeu valor comercial, claro. Muito. Vender direitos de transmissão globais para um campeonato onde todo mundo já sabe em agosto quem vai ser o campeão é uma tarefa dificílima. O excesso de previsibilidade asfixia completamente o interesse do público de fora. Bom, então a gente tem o caos controlado e vibrante na Inglaterra e a frieza super mindinha administrativa da Alemanha que salva as contas, mas mata a incerteza. 2 extremos interessantes. Mas e quando a gente tira o pé do freio de vez? Quando a gente deixa o tal do livre mercado operar de forma totalmente selvagem, onde a regra é, sei lá, cada um por si? Aí temos um exemplo claríssimo que serve como uma baita sirene de alerta vermelho para qualquer um. O que aconteceu historicamente lá na Espanha, na La Liga. A Espanha é o alerta de perigo, então. O laboratório perfeito sobre os perigos da desigualdade extrema. Durante muitas décadas, a Liga Espanhola operava de uma forma toda fragmentada para negociar a televisão. Diferente da Inglaterra, que fazia um pacote único, na Espanha cada clube era dono dos seus próprios direitos. E cada um ia vender o seu sozinho. Eles iam bater na porta das emissoras de TV com o próprio chapéu na mão, cada um por si. O que significa que o poder de barganha era absurdamente distorcido. Imagina o Real Madrid batendo na porta comparado com um time minúsculo. Exatamente. O Real Madrid e o Barcelona, que são marcas colossais no mundo inteiro, sentavam na mesa e conseguiam fechar contratos astronômicos. E o resto? Enquanto isso, os outros 18 clubes do campeonato juntavam as moedas que sobravam. Chegou num ponto que a dupla de gigantes arrecadava valores tão maiores que eles, sozinhos, engoliam a maior parte de todo o dinheiro da TV no país. Era uma concentração de riqueza assustadora. Analogia perfeita aqui é um jogo de banco imobiliário. Explica essa. Imagina sentar para jogar com a família no fim de semana, mas antes de rolar o dado, 2 jogadores já começam o jogo sendo donos dos bairros mais caros do tabuleiro, sabe? Já começam donos do Leblon, de Ipanema, tudo já com hotel de luxo. E o resto da mesa só com dinheirinho da largada. Isso. Derrotar esses 2 gigantes não é uma questão de tentar uma tática melhor no jogo. A derrota dos menores é só uma questão de tempo até eles irem à falência. A diferença técnica fica matemática e insuperável. A comparação é cirúrgica. E o impacto disso dentro do gramado ao longo dos anos foi anestesiar a liga inteira. O campeonato espanhol virou uma corrida de 2 cavalos só. Os outros times eram figuração, né? Viraram um sparring, sabe? Aqueles lutadores de treino que só estão ali para apanhar e preparar o grande campeão para as competições de fora. Mas tem uma ironia muito grande nessa história corporativa deles. Qual? No começo, os gigantes adoraram ficar com o dinheiro todo. Eles montaram elencos históricos, os maiores esquadrões, trouxeram os galácticos. Mas
Depois de um tempo, o feitiço virou contra o feiticeiro. Sério? Como assim a falta de competição prejudicou eles mesmos? O público global começou a perder totalmente o interesse. Assistir ao Barcelona ou ao Real Madrid aplicar goleada de 5-0 todo final de semana em times que não tinham dinheiro nem para trocar o gramado, perdeu a graça. Cansa, né? O entretenimento pede tensão. Exato. Quando os executivos espanhóis foram olhar os números de audiência fora da Espanha, tomaram um susto. A Liga Inglesa estava simplesmente atropelando eles em arrecadação global, justamente porque a Inglaterra vendia um produto super competitivo, enquanto a Espanha vendia um treino de luxo. Nossa! E eles fizeram o quê? Até os gigantes espanhóis tiveram que engolir um pouco o orgulho, sentar na mesa e aceitar mudar a lei para centralizar a venda dos direitos de TV, para tentar equilibrar um pouquinho mais recentemente. Eles entenderam na dor que um gigante precisa de um adversário forte. Para a vitória ter algum peso real, né? Essa percepção é fascinante. O gigante precisa mesmo da ameaça do pequeno para se manter relevante para o público. Com certeza. E é munidos dessas 3 plantas baixas super claras aí, o equilíbrio maravilhoso da Inglaterra, o foco na consistência que trava a Alemanha e o alerta do mercado predador na Espanha que a gente aterrissa no olho do furacão aqui no Brasil. A encruzilhada atual do futebol brasileiro. Porque a gente está exatamente nesse momento agora, tentando decidir qual projeto financeiro a gente vai usar para reconstruir a nossa casa, com essa discussão gigante sobre a criação de uma liga, as negociações entre a Libra e a Liga Forte Futebol. É uma guerra por cada centavo, né? O Brasil hoje é um verdadeiro barril de pólvora financeiro nesse aspecto. Porque a gente mistura os ingredientes de todas essas realidades da Europa, mas com a complexidade de um país continental. E com um peso absurdo de paixão envolvido. O impasse atual sobre como dividir o dinheiro da TV é uma grande guerra de narrativas. De um lado, existem os clubes de massa, os gigantes de torcida nacional que argumentam com os números brutos na mão. Dizendo que eles atraem a galera, né? O argumento deles é puramente de mercado. A gente gera mais pay-per-view, a gente que lota os estádios, somos a atração principal. Então a nossa fatia tem que ser muito maior. Não faz sentido subsidiar clube menor. Olha, a lógica deles é bem compreensível. Se o produto é o chamariz dos holofotes, ele quer receber proporcionalmente ao que ele gera de dinheiro. É o livre mercado gritando. Mas aí entra o outro lado da corda, do cabo de guerra, os clubes que têm uma pegada mais regional, os times médios e menores, que defendem aquela ideia da Liga Forte Futebol. De que a conta não fecha se você ignorar o ecossistema inteiro. O contraponto dos menores é super cristalino e se baseia direitinho naquele alerta espanhol que a gente falou. Ah, eles usam o medo do modelo da Espanha? Usam. Eles dizem para os grandes, olha, se vocês levarem a maior parte do dinheiro de forma desproporcional, a Liga Brasileira vai virar a velha Liga Espanhola. Eles defendem uma divisão muito mais próxima do formato inglês. Para ter aquela base financeira igualitária e garantir que todo mundo consiga incomodar um pouco. Exato. Porque se a diferença dos repasses for muito elástica, o campeonato perde a graça. Os mesmos times vão dominar para sempre e o nível geral de todo mundo despenca porque ninguém consegue competir de verdade. Nossa, o nó é dificílimo de desatar porque todo mundo tem razão do seu próprio ponto de vista. Todo mundo puxa pro seu lado. Mas vamos trazer isso aqui para a realidade da arquibancada. Para quem acorda no domingo de manhã, veste a camisa do time, pega aquele trânsito absurdo, vai pro estádio debaixo de chuva, o que realmente importa no fim das contas. É emoção. A grande catarse do futebol brasileiro, aquilo que faz o torcedor perder a voz de tanto gritar, é exatamente o elemento surpresa. É o time do interior derrubando o gigante da capital. É o Davi ali, com orçamento minúsculo, acertando uma pedrada no Golias bilionário. É o que marca a memória do torcedor, né? Se os grandes ficarem com todo o dinheiro da TV e deixarem o resto nas sobras, qual a graça de torcer? E mais, qual a graça de ser um gigante, de bater no peito e se achar o maior de todos, se não tem mais ninguém ali no mesmo nível para testar sua força? Bater em um adversário que está com a mão atarracada para trás não rende uma boa história para ninguém. Falou tudo. E essa conclusão desafia a intuição do mercado tradicional. Em qualquer outro ramo, tipo vendendo carro ou celular, o objetivo é dizimar o concorrente e virar um monopólio.
O mercado quer engolir o outro. Mas no negócio do esporte, a emoção e a imprevisibilidade são literalmente o único produto que está na prateleira. Se a liga vende a certeza absoluta de quem vai ganhar o jogo antes de começar, ninguém compra o ingresso. O telespectador muda de canal na hora. Os investidores vão embora. A saúde comercial da liga do Brasil ou de qualquer outro lugar depende vitalmente que todos os participantes tenham o mínimo de oxigênio financeiro para pelo menos subir no ringue e tentar desferir algum golpe no favorito. Então, olhando para esse cenário todo que a gente pintou, existe um santo graal? Qual seria a matemática perfeita para pacificar esse debate aqui, entregar o formato ideal? Olha, o meio termo parece ser o único alicerce sustentável, né? Para equilibrar esses anseios todos. Uma receita de sucesso pede, antes de tudo, uma base muito sólida e igual. Aqueles 50% da Inglaterra. Mais ou menos isso. Cerca de 45% a 50% das receitas divididas em partes iguais para garantir que o último colocado consiga manter um gramado bom, pagar salários, montar um elenco digno. Para não ter time abandonado na competição. Isso. Depois, uma fatia bem considerável atrelada puramente ao desempenho esportivo no ano, tipo uns 30%. Porque a ambição de jogar bem e o mérito da bola rolando tem que valer muita grana. E o restante? Aquele chorinho final? Entraria na cota de audiência e tamanho da torcida, certo? Para dar aquela acalmada no ego dos gigantes? Exatamente. Os 20% finais servem para remunerar o peso da camisa e o tamanho comercial do clube. Não aliena os grandes. Reconhece que eles trazem a massa, mas limita isso a um teto seguro. Que não deixa criar aquele abismo maluco da Espanha. É uma blindagem no fim das contas. Olha, é uma alquimia muito delicada entre a justiça financeira e a manutenção do espetáculo, viu? Para ir amarrando aqui a nossa análise de hoje, fica muito nítido que o apito do juiz é de verdade só a ponta do iceberg. O topo do topo. O dinheiro é quem dita mesmo o compasso dos corações de quem está assistindo. A gente começou desvendando aquela aula de coletividade lá da Inglaterra, onde cedeu um pouco da receita construir o campeonato mais valioso que existe. Vimos como a Alemanha travou a própria liga premiando demais a competência. E aprendemos a dura lição sobre egoísmo no antigo formato da Espanha. Até pousar no meio dessa tempestade que a gente está vivendo no Brasil, onde o futuro de como a gente torce está sendo decidido em planilhas nesse exato momento. Compreender as engrenagens por trás desses números todos mostra pra gente que a emoção que a gente sente no final de semana não cai do céu. Não é um acidente da natureza. Tem que ter método para ter caos. Perfeito. A imprevisibilidade precisa ser arquitetada, ela é cultivada e principalmente protegida pelas regras da liga. Esse caos esportivo que a gente ama é o resultado direto de uma organização financeira muito inteligente. No fim das contas é tipo descobrir que o mágico tem um truque escondido, mas ainda assim ficar completamente maravilhado com a ilusão toda vez que ela acontece. É uma ilusão muito boa, afinal. Muito. Mas, sabe, diante desse constante cabo de guerra entre buscar um torneio estruturalmente justo, de um lado, e a realidade super cruel de que o poder econômico sempre quer esmagar o concorrente de outro, eu quero deixar uma reflexão para quem nos acompanha. Para pensar na próxima vez que a bola rolar no gramado. Quero só ver. Pensem no seguinte: se construir um campeonato perfeitamente nivelado e disputado significa que um time que é gigantesco, que é muito histórico e tem um orçamento bilionário, possa acabar passando uns 20 ou 30 anos sem conseguir levantar uma taça sequer, será que as torcidas desses clubes colossais estão verdadeiramente preparadas para abrir mão dessa soberania toda em nome de um espetáculo mais bonito para todo mundo? Fica essa pergunta difícil aí no ar. A gente se vê no nosso próximo Mergulho Profundo.